Eu sei que eu vou desagradar muita gente falando isso, mas escutando um do lado do outro. Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer esse comparativo para vocês. Dessa vez será o Mini System LG X-Boom CL98 contra a torre de som Pulse Double 15 SP515. Que já indo direto ao assunto, essa é a diferença de recursos entre os dois. Vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. E no comparativo de grave, vitória para o Mini System LG X-Boom CL98. Vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. E no comparativo de subgrave, vitória para o Mini System LG X-Boom CL98. Com isso ele já se torna o campeão desse comparativo, que independente do resultado, eu vou te mostrar o comparativo dos dois em área aberta, com 2 decibelímetros, com tudo no máximo, para você poder perceber a diferença de sonoridade entre os dois. Só que antes, eu vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora do Mini System LG CL98. Começando pelas equalizações pré-programadas. Alguma você consegue perceber uma certa diferença mais nitidamente do que outras. Outras são ali um pouco mais parecidas, mas é melhor ter equalizações pré-programadas do que não ter. Outro detalhe, talvez o pessoal vai até me criticar, é o seguinte: o Bass Blast, no meu ponto de vista, não é um reforço de grave. Para mim seria um reforço de grave se fosse o seguinte: ele está na equalização manual ou em alguma outra equalização pré-programada, por exemplo a Reggaeton, e aí eu fosse lá e ativasse a opção Bass Blast, ela reforçasse ou a equalização manual ou a equalização Reggaeton. Só que quando eu ativo a equalização Bass Blast, ela anula tanto a equalização manual quanto as equalizações pré-programadas, independente de qual seja. Então, para mim, no meu ponto de vista, a opção Bass Blast não é reforço nos graves, ela também é uma equalização pré-programada. No meu ponto de vista, se ela fosse uma equalização para reforçar os graves, independente de qual equalização eu estivesse usando, para mim seria melhor. Mas de qualquer forma, a equalização Bass Blast é a que me agrada mais. A equalização manual é boa, só que tem um detalhe: mesmo você colocando ela com tudo no máximo, seja no grave, no médio e no agudo, você percebe que ela tem uma perda de volume frente à equalização Bass Blast. Acho que talvez seja por isso que a equalização Bass Blast me agrada mais, porque tanto nas equalizações pré-programadas, passando por todas, quanto a equalização manual, eu sinto perda de volume frente à equalização Bass Blast. Mas que, como eu disse antes, melhor ter a equalização manual, melhor ter as equalizações pré-programadas, melhor que a Bass Blast seja dessa forma do que não ter nada disso. É melhor ter e de certa forma não precisar do que precisar e não ter nada. Outro detalhe é que por ele ter aplicativo, tanto as equalizações pré-programadas, a equalização manual, você consegue ir alternando por lá. Isso é um ponto muito positivo. E aí, testando todas as músicas que eu tenho o costume de testar todos os aparelhos de som, é bom dizer o seguinte: mesmo no Bass Blast, que é a opção que eu percebo mais volume final nele, ele não degradou a música em trecho nenhum. Isso também é um ponto muito positivo. É claro que isso vai variar de cada música, da qualidade da música, mas com as músicas que eu tenho o costume de testar, todos os aparelhos de som que passam aqui pelo canal, ele não degradou em nenhum trecho. E aí, testando justamente essas músicas, eu percebi mais nele ali um grave misto, querendo ser um subgrave. Você percebe subgrave nele, só que você percebe com mais facilidade grave. Médio e agudo estão ali presente. Não é assim um médio e agudo que sobrepõe o grave. Eles estão ali mais equilibrados, mesmo na equalização Bass Blast, o que é um ponto positivo e me agradou. Eu gosto mais de grave e subgrave, só que o médio e agudo dele não chega a me incomodar frente ao grave e o subgrave. Talvez se ele tivesse um pouco mais de subgrave, ele me agradaria mais. A qualidade sonora dele me agrada, mas se tivesse mais subgrave, me agradaria mais. E aí, voltando lá na equalização pré-programada, mesmo eu vindo aqui nela e tirando médio e agudo para poder dar mais ênfase no grave e subgrave e deixando lá a equalização de grave no máximo, a equalização Bass Blast mesmo assim ainda me agrada mais. Parte por ela ter um volume final maior e parte por, mesmo tirando médio e agudo, eu não sinto tanto reflexo assim de grave e subgrave de uma forma que me agrade mais. Por ter esse detalhe de perder volume para Bass Blast, eu fico ali meio que travado em querer usar elas. Eu só quero usar a Bass Blast. Mas que vale lembrar mais uma vez, isso é no meu gosto, com as músicas que eu tenho o costume de testar todos os aparelhos que passo aqui pelo canal. Só um detalhe:
Caso você esteja precisando do conector do alto-falante, conector do LED ou cantoneira de proteção para o Mini System LG CL98, eu tenho essas e várias outras peças para Mini Systems e torres de som. Inclusive essa cantoneira de proteção que eu adaptei na Pulse SP515. Me diga aqui nos comentários qual peça você está precisando para o seu aparelho de som, que eu te mando o link direto do anúncio. E continuando, agora eu vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da torre de som Pulse SP515. Que já indo direto ao assunto, começando pelas equalizações pré-programadas. Para quem gosta mais de agudo, tem algumas que você vai perceber que elas focam mais em agudo e também tem equalizações que focam mais em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Algumas você consegue perceber mais nitidamente a diferença de uma para outra, outras nem tanto. Mas você há de concordar comigo, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Concorda comigo? Então deixa o like. Já a equalização para os graves, com ela no último volume, em algumas equalizações você vai conseguir perceber ela mais nitidamente. Em outras, você vai precisar se esforçar um pouco mais para poder perceber certa mudança no tom de grave e subgrave. Mas é um bom recurso. Já a equalização manual me agradou, porém eu senti falta de uma equalização para os médios, pois ela tem equalização para agudo e grave. Só que ela é uma equalização bem calibrada, que quando você dá ganho de grave e agudo, é bem perceptível, quanto você tira agudo e grave, você também percebe com nitidez. A equalização que mais me agradou nela, eu vou ser bem sincero, até me surpreendeu, porque em outras caixas de som da marca que eu já testei, a equalização piseiro não foi a equalização que me agradou mais. Mas no caso dela, eu percebi que a equalização piseiro deixou um tom de agudo e médio mais agradável. Pelo menos no meu gosto. O grave e o subgrave estão lá presente, mas o médio e agudo me agradou mais. Mas da seguinte forma, eu vou lá, ativo o Mega Bass na equalização piseiro, vou lá na equalização de grave e dou ganho de grave em 100%. Em agudo, eu deixo da mesma forma que estava, no caso fletado. Não dou ganho nem tiro agudo. Do jeito que ficou, a equalização eu deixo. Não sei se devido ao posicionamento dos alto-falantes dela, mas com as músicas que eu tenho o costume de testar, todas as caixas de som que passam aqui pelo canal, a equalização piseiro me agradou mais. Normalmente é a equalização rock. A equalização rock dela, eu percebo mais grave e subgrave, mas ali o médio e agudo não ficou tão agradável no meu gosto. Pode ser que talvez no seu gosto a equalização rock venha a agradar mais. Eu gosto mais de grave e subgrave, mas no caso dela, a equalização piseiro me agradou mais. E aí, é bom dizer o seguinte, testando todas as músicas, como eu falei, que eu testo todas as caixas de som que passam aqui pelo canal, em apenas uma música que força mais o grave e o subgrave, foi que ela degradou em alguns trechos. Nas demais músicas que eu testo, que por sinal são mais de 20 músicas, ela não degradou em trecho nenhum. E aí, já falando de grave, já aproveitando o embalo, ela tem grave ali, macio, querendo ser prolongado. É o grave macio, mas não é aquele grave prolongado, extenso. Mas ela tem sim um subgrave gostoso de ouvir. Outro detalhe sobre a acústica dela, que é bom estar frisando aqui, é o seguinte. Quando você liga e desliga ela, você vai perceber um certo chiado no Twitter. Depois que ela tá tocando, dependendo da música, até mais ou menos ali o volume 3, você ainda vai perceber o chiado se você ficar aqui mais próximo dela. Se você ficar mais distante, você já não percebe. Do volume 3 em diante, aí nem mais aqui próximo você vai perceber. E aí é bom lembrar o seguinte, no meu ponto de vista, dificilmente quem comprar uma caixa de som desse porte vai ficar escutando ela do volume 3 para baixo. Então, a questão dela chiar até mais ou menos ali no volume 3, no meu ponto de vista, é irrelevante. Até mesmo porque quem quiser estar escutando uma música no volume 3, talvez seja mais interessante estar escutando num fone de ouvido e não numa caixa de som desse tamanho. Outro detalhe é que se você colocar ela no último volume, com o reforço nos graves ativado, mais a equalização manual para o grave, no máximo, se você ficar aqui procurando, igual trouxa que eu fui, de ficar caçando aqui, você vai perceber que ela vibra. Eu falo que eu fui trouxa de ficar caçando, porque se você não parar aqui, para ficar aqui
desse jeito, procurando, você não percebe que ela vibra. Então, em tese, não faz diferença ela vibrar, porque dificilmente alguém vai ficar aqui nela, no último volume, procurando se ela vibra ou não. Eu faço isso porque é minha obrigação, como eu estou te apresentando ela, vim te informar isso e também para ser justo com outras caixas de som que fizeram isso, como ela fez, e também outras caixas que não fizeram, mas que no fim, por ela estar no último volume, não faz diferença. E no comparativo em área aberta, vitória para o Mini System LG X-Boom CL98. Com isso ele se torna o campeão absoluto desse comparativo, que independente do resultado, você vendo os dois tocando em área aberta a mesma música alternadamente no último volume com tudo no máximo, qual te agradou mais? Se com esse vídeo você decidiu qual dos dois será o seu próximo aparelho de som, aqui na descrição tem o link nesses 3 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 3 eles estão com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo o de tecnologia lá na Shopee, ao qual irá te dar R$100 de desconto para estar adquirindo qualquer um dos dois. Agora, se você não vai trocar de Mini System ou torre de som por enquanto, mas vai comprar alguma coisa em um desses 3 sites, clica no meu link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e pode comprar o que você quiser lá no site. Parte do valor da sua compra será revertido aqui para o canal para me ajudar a trazer outros aparelhos de som para a gente poder fazer esse comparativo. Te agradeço demais por essa ajuda. Que dito isso, agora eu vou te contar qual dos dois eu prefiro e o porquê. Eu sei que eu vou desagradar muita gente falando isso, mas escutando um do lado do outro, levando em consideração o detalhe do CL98, não consegui colocar ele no último volume pela saída de mídia do meu celular, porque você aumenta o volume dele e vai só até o 25, então eu não consigo colocar ele no máximo. E no caso dela, para colocar ela no máximo, eu tenho que vir aqui e aumentar ela até o último volume, para aí sim no celular eu conseguir deixar ela no último volume, levando em consideração esses dois aspectos dos dois, porque eu gosto mais de subgrave, eu percebi mais subgrave nela do que nele. É claro que ele ganhou em todos os quesitos aqui no canal, e a questão do volume final dele é um ponto a ser levado muito em consideração e muito tentador a me fazer escolher ele e não ela. Só que como eu gosto mais de subgrave, não sei se devido aos alto-falantes de 15 polegadas, se a litragem dela ser maior, o fato é que o subgrave dela me agradou mais. Não que o Mini System LG CL98 tenha uma qualidade de som ruim, pelo contrário, eu gosto bastante da qualidade sonora dele, ele ser 2 caixas e você poder ter uma qualidade de efeito estéreo mais nítido é melhor, só que como eu gosto mais de subgrave, eu percebi mais subgrave nela nas músicas que eu tenho o costume de testar, todos os aparelhos que passam aqui pelo canal, levando em consideração essas 2 peculiaridades que cada um tem, e no volume que eu testei os dois. Vale lembrar que a intenção do vídeo não é de engrandecer nem de desmerecer um dos dois, apenas de passar uma noção imparcial através dos decibelímetros e a minha opinião sobre a qualidade sonora dos dois. Mas se você ainda quer conhecer eles ainda com mais detalhes, nessa playlist você vai ver a continuação desse vídeo, onde eu já desmontei os dois para poder mostrar como é a construção deles por dentro, tamanho de imã de alto-falante, placa de funcionalidade e muito mais.